Olá, pessoal. Deixa eu ver se vai entrar pessoas. Vai acompanhando aqui se entra, galera, tá? O Matheus entrou. Entra no teu Insta pra mim. Tá, no meu eu tô. Tá? Uhum. Tá acessada no Conte Digital? Uhum. Acessa pra mim. Tá. Oi, pessoal, vocês que estão entrando. A gente tá ajeitando tudo aqui pra fazer essa live acontecer, tá? Como o outro Insta a gente não conseguiu acessar aqui, vai vir pelo perfil da Uptime Condomínios mesmo. Então a gente vai tentar fazer sempre com os dois perfis. Mas são panes rapidinhos aqui de quem tá iniciando uma live pela primeira vez. Então aguardem uns minutinhos, vamos deixar o pessoal chegar e logo a gente começa, tá? Daqui uns 3 minutinhos. Depois a gente compartilha no outro, tá? Tá. Estão ouvindo bem? Acho que sim. A Rafa mandou um ok? Então sim. Maravilha. Fechou. Na hora de postar erros de live pela primeira vez. Na hora da gente postar esse vídeo, a gente faz em colaboração com outro perfil. E aí a gente descobre como que vai funcionar aí pra gente usar o outro perfil certo na hora de fazermos as lives. Mas, como sabemos que aqui no perfil do condomínio também temos muitos MEIs, Bastante, né? eu acho que vale também deixar aqui no perfil e combina ainda mais, né, com a cara aí dos MEIs que estão presentes. Então, para iniciarmos, primeiro, boa tarde, né? Já passamos no meio-dia, boa tarde para você. Para nós ainda é bom dia porque não almoçamos. E o negócio é o seguinte, antes de passar a palavra para Vanessa, você que está acompanhando esse vídeo, você pode estar se perguntando o que essa doida que não entende nada de contabilidade está fazendo aqui. Bom, eu não entendo da contabilidade em si, mas sou MEI também. Então a ideia aqui é não apenas apresentar os assuntos, mas vir também com questionamentos pertinentes de uma pessoa que é MEI e que não entende bolhufas. A realidade, na verdade, Né? A realidade dos fatos mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Não só questão técnica, mas questões reais, né? O dia a dia, de fato, do MEI, né? Dúvidas que a gente tem ou questões que a gente nem sabe que tem. E aí a Vanessa tá aqui para tirar essas dúvidas pra gente. Mas vamos lá. Início do início agora. Por que resolvemos fazer essa live? Na verdade, o principal motivo foi o que tem acontecido, é o que tem acontecido nesses últimos dias. É impressionante a quantidade de pessoas que são MEIs e que estão tendo um problema com a Receita Federal, que é essa questão de débitos. Só na semana passada, pra gente ter uma ideia, 5 dias da semana passada, 3 MEIs nos procuraram e basicamente com o mesmo problema. Então, assim, ou seja, um bloqueio lá identificaram que tiveram um CPF, problema no CPF, aí a gente foi ver, questão de débitos. E a gente não está falando de débitos de 100, 200 reais, a gente está falando de débitos e valores que o MEI tem acima de 30 mil, 40 mil. E aí a pessoa ali tá dormindo sossegada, achando que não tem problema nenhum e no fim das contas deve, pior, para a Receita ou pro Estado, que seja, um montante legal aí. E assim, e o pior disso tudo é que o problema disso é que ele é causado por algo muito simples, que eu vou detalhar melhor aqui, só que quando chega nesse nível, que é o que eu vou explicar, são débitos que não tem como reverter. Não tem como você deixar prescrever, não tem o que fazer, realmente tem que resolver o problema. E quanto mais tempo passa, maior fica essa dívida. Então a ideia aqui
gente, né? A gente esclarecer essa dúvida, trazer esse problema que pode ser seu e que você talvez nem saiba que você tenha. Mas como é legal a gente primeiro visualizar ou entender o porquê disso tudo antes de falar de assuntos mais técnicos, porque a ideia aqui nem é essa, é realmente responder as dúvidas. Vamos trazer esse exemplo prático, né? De um cliente que chegou até a Uptime, chegou até a gente e falou, na verdade ele nem sabia que tinha o débito. Isso, exatamente. Ele chegou com uma dúvida porque ele não estava conseguindo fazer alguma coisa. Ele foi emitir nota, na verdade. Tá. Foi emitir a nota fiscal do MEI, já fazia um tempo que ele não emitia, daí ele foi fazer a emissão da nota e não conseguiu. Aí, Simples assim. quando um problema, que é isso aqui, acontece, tu vai cavocando e descobre que é esse problemão. Resumindo, ele não conseguiu emitir a nota e chegamos no final com quase 40 mil de débito. Sim. Vamos mostrar exatamente ponto a ponto ali como foi o caso, né, desse nosso exemplo, desse nosso cliente. E, enfim, vocês se assustem agora. Eu vou sair de cena um pouquinho pra detalhar o que tá ali na nossa tela, tá? Eu já vou iniciar, vamos ser bem direto ao ponto, explicando bem diretamente mesmo o que acontece, tá? O que tem acontecido, o que ocorreu. Eu acho que eu até vou levantar, melhor, porque eu acho que eu explico melhor aqui. Olha que interessante. Então, nesse caso específico, o que aconteceu? Ele foi emitir nota fiscal e assim, não é ele. Na verdade, vários dos que vieram nos procurar, Jô, principalmente da semana passada, foi isso. Foi emitir nota, nem tinha percebido. Então, o que aconteceu nesse caso? Foi emitir nota fiscal, não conseguiu, não entendeu por quê, pediu orientação. Na consulta da Receita Federal, o que é a primeira coisa que identifiquei? Que ele já nem era mais optante por MEI. Por que não é mais optante? Você opta pelo MEI, tá tudo certo, tudo ok, mas você tem que seguir algumas regras. Nesse caso, cheguei lá, ele nem era optante, tá? Então, esse foi o primeiro ponto que eu identifiquei. E aí começa o problema. Por quê? A partir do momento que você não é mais MEI, você passa a ser uma empresa normal e você passa a ter várias obrigações. Vanessa, de vez em quando, enquanto você for falando, eu vou te perguntando algumas coisas que pode ser a dúvida de uma pessoa leiga que está assistindo isso aqui, tá? Por exemplo, eu sou MEI. Eu abri a minha empresa como MEI. Como assim eu não sou mais optante do MEI? Exato. Se eu desde sempre acho que sou MEI. Exato, essa é a principal situação. Ninguém sabe que pode sair. Eu sou MEI, por que eu não sou mais? É justamente porque quando você abre o MEI, você tem duas obrigações para cumprir. Que é o pagamento da guia, que tá em torno de R$80, ali aquela guiazinha do MEI, aquele imposto do MEI. Depois a gente vai detalhar um pouco mais. E a segunda obrigação é uma declaração que você tem que fazer anualmente. Não tem nada a ver com declaração do imposto de renda da pessoa física, o pessoal tem confundido bastante. É a declaração do MEI. Então olha só, Jô, você tem só duas coisas para cuidar. O pagamento do imposto e a declaração do MEI. Uma vez não feito isso, cai nessa condição que a gente vai ver aqui. Que é a Receita Federal. Ela mesma te exclui, ela te diz assim, você não cumpriu com o que você tinha que fazer, você não é mais MEI, tá? Então esquece, você passou a ser uma empresa normal agora. E aqui começa o problema. Certo. Enquanto é MEI, tudo é resolvível. Aqui é que começa o problema. Ou seja, eu posso sair, né? O Estado me tira, por exemplo, me tira desse enquadramento. Exato. Porque eu esqueci de pagar as guias e aí eu já tô devendo ou já tenho que cumprir obrigações dessa outra modalidade, esse outro enquadramento. Modalidade de empresa, exatamente. Perfeito. É exatamente isso. E é o que eu vou demonstrar aqui. Ótimo. É exatamente o que eu vou mostrar. Que é o que aconteceu com esse cliente e que é o que acontece com bastante gente. Então, ok. Nesse caso aqui específico, aí a gente descobriu que ele foi excluído do MEI lá em 31 de dezembro de 2023. Não. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2024, já é empresa normal. O que ocorre nesse caso? Vou trazer, claro que é visualização técnica, mas é justamente para eu poder explicar. O que aconteceu no momento, no dia 1º de janeiro de 2024, em que ele saiu da condição do MEI e passou a ser empresa? Olha a série de obrigações que ele tem que transmitir como empresa. Eu fiz questão de trazer a tela da Receita Federal para ficar bem visível. Essa é uma obrigação só. Olha os períodos que a Receita Federal já disse que ele está omisso. E pior, é só uma entrega de declaração, tá, gente? Não estou nem falando de imposto aqui.
ele devia, como não é do MEI, transmitir essas declarações. Olha o tamanho do rombo. A multa é R$500 por mês em aberto, gente. Olha os meses em aberto, ou seja, o ano 2024 inteiro, e nesse caso até junho, porque a gente é real, né? Eu peguei ele agora no início do mês. R$500 por mês de multa. Antes de continuar, tem umas perguntinhas aqui que eu acho que é legal a gente já ir respondendo pra não cortar linha de raciocínio, tá? Peraí. Primeira perguntinha aqui. E se eu ultrapassar o teto, posso ser excluído automaticamente? Pode ser excluído automaticamente. O que é o teto aí que o pessoal perguntou? O MEI ele tem um limite. O limite do faturamento do MEI é 81 mil no ano. Isso é um fator que vai te excluir, ou seja, você ultrapassou esse faturamento. Teve receitas a mais do que isso, a Receita Federal vai te excluir também. Então, você paga, até foi bem interessante essa pergunta agora. Você paga todas as guias certinhas, você faz a declaração, tudo ok. Só que você ultrapassou o limite de 81 mil. Da mesma forma, a Receita Federal vem e diz, ó, tá excluído, tá fora. Não é mais, agora você é uma... Agora você é uma... empresa, aí depende do... Aí depende do que classifica, mas normalmente você é uma microempresa, que nem o pessoal diz, né? Ele sai do MEI, vai para uma microempresa, empresa do Simples Nacional, e começa a tributação normal. Tem mais uma aqui. Disseram que o MEI não precisa de contabilidade. Na verdade, assim, a legislação diz isso, tá? É isso mesmo. O MEI legalmente não precisa de contabilidade. A questão é que o MEI precisa cumprir com obrigações para a Receita Federal. E quem sabe de tudo isso é o contador. Eu vou só abrir uma brecha bem interessante para essa pergunta, que é a seguinte. Nós, não sei se brasileiros, mas nós, seres humanos, temos um hábito de fazer o seguinte. A gente quer resolver tudo sempre, né? Vou dar um exemplo bem básico. Vamos lá. Tu tá com um problema em casa, numa fiação, numa luz, uma lâmpada que você quer trocar. O que você faz? Você aprendeu lá no YouTube? Aprendeu no YouTube, ou a gente mesmo que é um pouco mais velho, que a gente não é da época do YouTube. A enciclopédia. A gente aprendeu lá na 5ª série, lá em técnicas comerciais, que você tem um fio que você liga naquele, que tem um neutro, que tem um não sei o que, e você acha que aquilo ali você pode fazer em casa e que tá tudo bem. E é sério isso, né? E aí você vai lá e resolve que você é eletricista. Isso a gente costuma fazer em toda atividade. Então, a gente não pensa que o fato da gente não conhecer, porque a gente não conhece tudo, a gente realmente precisa de profissionais para certas áreas. Então, isso é uma questão. Precisa de contador? Não precisa. Agora, eu vou te mostrar aqui o problema que causa você não ter uma assessoria de contabilidade. Não é porque você não precisa estar lá pagando mensalidade, ou não é porque você não precisa ter um contador que você não precisa de um contador. Exatamente. Que é alguém que tenha conhecimento. Olha o tamanho do rombo sem um profissional. Vamos Olha lá. Só. Tem mais alguma, Ju, agora? Ou... Tem mais uma, mas a gente pode deixar para daqui a pouquinho. Vai lá. Só para eu fechar aqui. Então, nós temos aqui o quê? A obrigação R$500 por mês de multa. R$500 por mês de multa, a gente chega a R$9 mil só nessa primeira tela. Só falando de DCTF. Só falando da DCTF Web. Ou seja, isso aqui é real, tá? Não é possibilidade, pode acontecer. Não, isso aqui está acontecendo. Essa pessoa está com um débito de R$9 mil. Ah, legal, existe uma redução de 50% se você pagar em 30 dias. Maravilha, 4.500. Se você quitar ela em 30 dias. Aí a gente vai para outras declarações, porque a gente está falando de empresa normal. Imagine que esse MEI aqui hoje, ele deixou de ser um MEI e ele é uma... Não vou exagerar, mas uma van da vida? Não vou exagerar, mas já exagerando. Mesmo. Você deixou de ser aquele MEI que fatura até 80 mil por mês e agora você é uma empresa enorme como qualquer grande empresa. Aí eu saio da DCTF Web e te digo que você tem DCTF, SF, FD, enfim, esses nomes não vêm ao caso, mas olha a quantidade de período que também não foram entregues, que são os mesmos períodos, outras declarações. Além daqueles 9 mil que a gente acabou de falar, nós temos mais 500 mil por mês aqui. R$500 por mês aqui. Chegamos em quanto? Mais 12.500 de multa. Gente, é sério, são valores reais isso. Então a gente tem 9 mais 12.500. Só em declaração. Só em declaração que você, por ser já não ser mais simples... Não ser mais MEI. E nesse caso... É simples, MEI. Não, mas o simples também, porque você sai da Receita T... Tira do MEI e te tira do Simples, porque você não cumpriu com as obrigações.
E aí você vem pra cá. Aí você já entra no enquadramento com uma ré. Beleza. Próximo, rombo. Como se não bastasse 12.500 mais 9.000, a gente tá falando de imposto agora. Porque concorda comigo que se você é MEI, você pode faturar até um determinado valor, pagando aquela guia de 80. Se você não é mais MEI, todo o valor que você faturar mensalmente tem que pagar imposto. Então, olha só. E isso aqui, gente, não é informação minha, tá? Isso aqui é informação que a Receita Federal já tem. Eu acho que não dá pra ver bem, mas assim, essa tela aqui, quando eu consultei o cliente, a Receita Federal já disse, ó, eu já sei que você faturou esses valores aqui por mês. Então, a Receita já tem essa informação lá. Se eu fizer um cálculo só do imposto básico aqui, só a parte federal, eu já estou dizendo que, além das declarações, você já tem 2.900 para pagar de imposto só até dezembro de 24. Eu não estou calculando 2025 aqui. Você já tem mais 2.900 de imposto e, claro, juro e multa. Já estamos falando aí em torno de 4.100. Como que por exemplo, eu tô fazendo tudo como MEI ainda, porque eu não sei, que eu não sou mais MEI. Como que a Receita já sabe disso tudo? Já sabe dessa movimentação que eu tive no ano anterior, enfim. O básico da Receita é cartão de crédito. Maravilha. Crédito ou débito. A operadora do cartão informa para a Receita. Então tá tudo automatizado, não adianta. Tá tudo lá. Por que ela não tinha essa informação antes ou porque você nunca teve problema? Porque você é MEI, você pode passar cartão, você pode tudo isso. Sem problema nenhum. Não vai pagar imposto sobre isso. Mas a informação a Receita já tem. Aí a partir do momento em que ela saiu do MEI, a Receita chega e diz assim, ó, então tá, eu tenho essas informações. Agora, tribute e pague imposto. Ó, uma dúvida interessante aqui. E se apenas baixar o CNPJ, resolve? Não resolve. Depois disso não resolve por quê? A hora que você pode baixar, pode. O débito não impede que você baixe. Mas você continua com a dívida. Continua com a dívida no CPF. Porque aí a dívida ela vai pro CPF. E aí você faz tudo, parcela, faz tudo o que tem que fazer, mas no CPF. Então assim, ó, baixar um MEI não estanca, aliás, estanca a dívida. Mas não anula a dívida. Mas não anula. Você vai ter que resolver esse problema. A vantagem é que você, a hora que você baixa essa situação, que você para, né, baixa a empresa, né, baixa o CNPJ, você evita problemas futuros. Por isso de você resolver o quanto antes. Porque um mês a mais é R$500 a mais que você tem. Então resolve o quanto antes para você diminuir o teu prejuízo, né? Mas não que você baixando você vai acabar com isso. E não prescreve. Isso é pior também. Não, e muitas vezes nem vale a pena para a empresa, que muitas vezes se ela saiu do enquadramento, ela pode inclusive estar faturando alto, tá super bem com a empresa em si, sem saber desse débito, não vale a pena baixar, né? Não vale a pena baixar, claro. Ou seja, você realmente abriu o MEI porque precisava, porque não tinha um faturamento alto. Aí você realmente virou uma empresa, tranquilo. Faz a migração e segue com a empresa, resolve a tua vida. Vamos dizer que chegou nesse ponto, mas que a gente falou, Ju, vale a pena porque eu realmente sou uma empresa, tô faturando mais. Ok, regulariza e segue correto daqui pra frente. Perfeito? Que é a ideia, que é o melhor cenário, na verdade, né? Então aqui a gente está falando de mais aproximadamente 4.100 de impostos. Pra gente... Aí, como se não bastasse tudo aquilo, que a gente já estava em 12.000, mais 9, mais os impostos, você também tem a dívida do MEI, porque se você chegou nesse ponto, normalmente é porque você não pagou. Então, além disso... Só um detalhe, para quem tá chegando agora, a gente tá dando um exemplo prático de um cliente nosso que era MEI. Ele não sabia, ele acabou não pagando algumas guias aí mensais que são de obrigação do MEI. Acabou sendo excluído do MEI pela Receita Federal e hoje acumula uma dívida de quase 30 mil, de mais de 30 mil. Então, depois a gente vai postar esse vídeo para você acompanhar certinho desde o começo, mas se você estava meio perdido aí, entrou agora e tá meio perdido, é esse o caso. E aí, seguindo na situação desse relato que a Jo fez aí, saiu do MEI, tá na empresa, além então das declarações, além do débito do imposto, você tem que pagar aquelas guias que você não pagou do tempo que era MEI. Nesse caso, mais 5.300 para conta, que é o valor que está em aberto lá na Receita Federal também. Outro ponto,
prefeitura. Sou empresa, eu tenho que... Tem alvará da prefeitura? Porque o MEI, Jô, como é que ele funciona? E aí você sabe, por você ter o MEI, você sabe que você não paga alvará anual. Certo. Tá tudo certo. Você precisa fazer o cadastro na prefeitura, que o pessoal às vezes não lembra, mas você não paga alvará. Tá tudo certo. Só que quando você vira empresa, você tem um alvará anual também para pagar. Uhum. E aí o que aconteceu nesse caso? Ele deixou de ser MEI lá em 2020, final de 23, então ele tem o alvará de 2024 e tem o alvará de 2025. Então Certo. tem mais uma situação na prefeitura que precisa regularizar. Coloquei, de acordo com a atividade dele, mais ou menos nesse caso específico, era mais ou menos R$700 de alvará por ano. Tá. Então a gente já está falando de 1.400, sem considerar juro e multa. Então olha, a gente já saiu de várias esferas, por causa de um simples detalhe, a gente já está com tantos O problemas. simples detalhe é deixar de pagar uma guia que custa R$80 por mês. Essa é a parte mais doente. Quer dizer, em 2 anos, se tu for acumular ali 12, 24 vezes 80 e poucos, nunca daria 32 mil e pouco. E detalhe, né? Você vai ter que pagar ainda aqueles 20, aquele MEI que você deixou de pagar. Claro. Aqueles 80 por mês. Então, além de pagar aquilo, você Acumula ainda mais um recebe. monte. Um resumo, assim, dessa parte técnica aqui detalhada, é justamente isso. Então, ó, nós temos os débitos das obrigações, 21.500. Porque, vamos lá, convenhamos, Vanessa, mas você disse que se for pago em 30 dias, tem 50% de desconto. Gente, tudo bem, mas você vai conseguir pagar 10.700 em 30 dias? Não vai. Né? É delicado isso. A gente está falando de realmente recurso financeiro. Então, a gente pode partir do pressuposto que o teu débito é 21.500. Se você for parcelar isso tudo, é 21.500. Total de impostos, nesse cálculo só até dezembro de 24. Eu fiz questão de deixar detalhado isso, porque o cálculo é dezembro, a gente ainda tem de janeiro a agosto. Certo. Nesse caso aqui, para calcular. Mais 4.100 e mais ou menos na prefeitura, 1.400 e a questão do débito lá do MEI, 5.300. Ou seja, Total do débito. Nesse caso específico, 32.358. Só que assim, ó, 32 mil, gente, antigamente a gente dizia assim, dá pra comprar um carro zero, né? Hoje não dá, mas compra metade dele. Uma boa entrada, né? Eu, com certeza. Então, olha só, olha como realmente tudo que a gente está falando da importância de a gente trazer isso, não é apenas controle, senão você vai ter problema, controle-se. Não, gente, o problema realmente está aqui, ele é real. Sim, e o pior, muitas vezes, é a gente estar aqui fazendo uma live em relação a isso e a pessoa acha que nem é com ela. O MEI que tá assistindo, ou que pode ser que esteja assistindo isso, pense, não, mas isso não é comigo. Mas vale o recado, né? Consulte como tá com o seu contador, ou se você não tem contador, vai até pra ver a sua situação, porque você pode ser uma dessas pessoas, desses MEIs aí, que na verdade nem é mais MEI e você nem sabe disso. Porque às vezes demora para eles também, por exemplo, bloquearem um CNPJ ou um CPF, bloquear a emissão da guia. E aí, quando bloqueia, que é quando geralmente a pessoa vem atrás de um contador, já tá com o rombo ali. E esse aqui é um rombo baixo, né? Porque assim, o que fez a gente fazer a live foram esses rombos essa semana. Mas eu tive, principalmente esse ano, maiores que esse. Valores desse 32 que a gente está falando, que chega a 50. Por quê? Nós temos dois tipos de empresários, né, do meio. Aquela pessoa que já é empresária de família, vamos dizer assim, que já é comerciante, já é aquilo que tem a gente fala assim, a manha de ser empresário, mas que vem de uma época em que a Receita Federal não tinha esse controle. Vem de uma época em que, mas isso não vai acontecer. Mas isso, imagina, até eles fazerem isso, não tem nem fiscal pra isso. Só que mudou. Acabou O mundo mudou, as coisas estão automatizadas e é muito mais fácil, né? Acontecer, por exemplo, a situação de penhora do bem, penhora na própria conta da pessoa, enfim. Isso, até foi bom tu ter falado isso, Jô, porque
Se a gente for pensar, tá bom, tenho esse débito, o que eu faço com isso? Né? E o que vai acontecer? Aqui ainda não aconteceu, dá tempo de regularizar. Só que em muitos casos, a gente teve um caso ano passado, se eu não me engano, em que tinha passado tanto tempo que a pessoa só identificou porque ela recebeu uma notificação da Receita Federal justamente solicitando a indicação, vou falar uma linguagem, a indicação de bens à penhora. Ou seja, já estava numa situação em que já tinha ido pro judiciário. Sabe, gente? Já estava nesse nível tava nesse e ela soube que estava com dívida a partir do momento que falou, peraí, tem que penhorar teu bem. Ou seja, já estava numa fase que não é nem o ajuizado, já estava na fase... Enfim, exatamente, de execução de algo que já foi determinado. Tipo, tu deve. Agora, como a gente vai pegar isso aí de ti, esse valor de ti, são outros 500. Então, olha o tamanho, né? Então, por isso que eu tô dizendo, antigamente a gente falava que estava na lei, mas a gente não sabia quando eles iam cobrar. Hoje eu afirmo, vai dar problema. Vai dar problema, gente. E aqui eu ainda acho que tá demorando, tá? Porque 2 anos, ele saiu no final, né? A gente tá em maio. Apesar de que a gente teve situações, eu tive situações de 4 anos fora. Realmente, porque foi esse rombo que eu falei de 50 mil. Tinha ficado todo esse... Imagina, 4 anos sem a pessoa nem se dar conta. Mas tem um detalhe muito importante que tá na próxima tela aí, Vanessa. E eu quero ler aí o que tá grifado, principalmente. Depois tu pode me passar, fazer um apanhado do restante. Que é a seguinte. Essas obrigações, esses valores não prescrevem. Só tendem a aumentar conforme o tempo passa. Porque é uma dívida do Estado. É dívida, é débito, é imposto. E aí, assim, eu vou usar a palavra caducar, né? Se não é da tua época, mas as pessoas dizem... Caduco pra mim é outra coisa, Exato, mas o pessoal mais antigo aí vai entender. Isso não caduca? Não, gente, isso não prescreve. Por quê? Antigamente, o que acontecia? Você tinha um débito na Receita Federal, uma declaração não entregue na Receita Federal, e a Receita Federal, como a tecnologia não era tão avançada como é hoje, ela demorava para notificar. Como ela demorava para notificar, se passasse 5 anos, ela não podia mais ter cobrado. Então, eu passei por muitos clientes nesse sentido, em que eles chegavam e a gente, a oposição deles era, não, vamos esperar 5 anos, resolvemos aqui para frente e o resto prescreve. Certo. Acontecia sim, gente, acontecia. Isso não acontece mais porque a Receita não deixa chegar em 5 anos. E ela vem e notifica. E a partir do momento da notificação, não há que se falar em prescrição. Então, não prescreve. Esse débito ali não vai prescrever. Ele vai seguir para uma esfera, para outra esfera, para a procuradoria, para tudo, e não vai prescrever. Realmente, Joyce, essa informação é... Eu acho que é a mais importante aqui para você que pensa, beleza, não fui notificado, não recebi nada ainda, em 5 anos tô tranquilo. Mas calma lá, não é bem assim. Não é bem mais assim. E o notificado não existe mais cartinha, existe, ainda se recebe. Mas eles entendem que o fato de hoje ser online, mais digital, né? Mais digital, o fato deles informarem lá no teu conta corrente, que é esse aqui, que aí eu pergunto, quem sabe entrar no ECAC? Jesus, eu não sei nem o que é ECAC, mas não existe. Já tá notificado. Tá lá no ECAC, que é onde a gente busca, onde o contador busca. Então, assim, já tá lá, já tá notificado. Mas o contribuinte não sabe entrar. Isso, a Receita Federal não tá preocupada com isso. Ela te diz, você sabe porque se você lê, tá dizendo que você tem que procurar. Sim. Então essa é a questão. Então... Mas tem mais um pouquinho de problema. Eu não vou ler isso que tá aqui, mas vamos lá. A informação... Pontos principais, vamos lá. Além disso tudo, e aí agora respondendo aquela pergunta de alguém que fez ali que se precisava de contador. Bom, ok, o MEI não precisa de contador. Nesse caso aqui, quando você deixa de ser MEI e vira uma empresa, o que ocorre? Você, além de todas essas obrigações que a gente falou, você tem a contabilidade, o balanço da empresa para entregar para a Receita Federal. Então, isso quer dizer que, de novo, esse caso específico, eu vou ter que voltar lá, a contabilidade vai fazer o seguinte trabalho. Voltar a janeiro de 2024, quando ele deixou de ser MEI, contabilizar tudo o que aconteceu de lá até hoje, fazer balanços, fazer declarações, enfim, fazer toda a parte contábil, efetiva, que é uma obrigação para a Receita Federal, e fazer essa transmissão. Então, sim, vai ter mais um custo com o contador, que é a mensalidade, porque a gente vai ter que fazer isso tudo. Então, além disso tudo, ainda tem o custo com o contador para resolver essa E o fato de ter deixado de emitir a contabilidade, enfim,
anterior não tem multa e tudo mais? Ou é aquilo que já tá lá no começo exposto? É o que tá lá. É o que tá na lá, hora né? Isso. Vai ter o custo agora com o contador, mas o que vai gerar do que o contador vai fazer é aquilo ali. Perfeito. É aquilo ali, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Ah, tá. Aí, a questão de voltar pro MEI. Porque daí o que ocorre? Eu não tenho por que eu ser uma grande empresa, eu quero seguir com o MEI. Ok. Como é que você volta pro MEI? Janeiro do ano seguinte. Desde que você esteja com isso em dia. Com esse valor em dia. O que é estar em dia, gente? Não é estar pago e quitado, tá? Eu não tô dizendo que os 32 mil que a gente falou ali antes, eu não tô dizendo que esses 32 mil precisam estar quitados, mas pelo menos parcelados e em dia. Sim. A sugestão que eu dei para esse cliente foi exatamente isso, tá? Eu acho que até como esse aqui é dele, eu até coloquei ali. A sugestão que eu dei para ele foi, vamos regularizar, parcela o máximo de vezes. Por quê? Porque você tem que estar com esse parcelamento redondinho em dezembro, para que em janeiro a gente faça a opção pelo MEI de novo. Maravilha. Não adianta assumir uma bronca que às vezes não consegue arcar e continuar devendo o parcelamento. Exato. Continuar devendo parcelamento e continuar fora do mês se você não tem por que ficar fora. Perfeito. Sabe? Então, isso aqui é só em janeiro. Então você acaba, vamos dizer que você descubra, é o caso agora, mas vamos dizer que você descubra em março o problema, gente, você vai ter que ficar até dezembro fora do MEI. Mas a boa notícia, que tem que ter uma boa notícia sempre, é que em janeiro você pode voltar. É desde isso aí. que isso aqui esteja parcelado e o parcelamento em dia. O que mais que nós temos aqui? É isso aí. É isso, né? É isso. Vou voltar a nossa câmera aqui, geral, pra gente fazer as nossas... Aqui, uns assuntos mais informais, não informais, mas mais na verdade, conversado aqui. agora, porque a ideia, depois de mostrar o susto, Jô, o rombo, que é isso, a ideia agora também é falar um pouquinho do MEI, né? Porque tem muita gente que realmente não sabe muita coisa sobre o MEI, só sabe que abriu um CNPJ, né? Para que não chegue nisso. Tem cliente pedindo nota fiscal, deixa Exato. eu abrir o MEI. Geralmente é isso que acontece. Perfeito, é exatamente essa frase. Porque senão não faz no Pix, não precisa de nota fiscal. Né? É aquela história. Então, assim, vamos falar um pouquinho agora, depois que a gente deu o susto ali, vamos falar do MEI mesmo, do que é o MEI e o que você precisa cuidar no MEI, para que não chegue nesse rombo aqui, tá? Eu vou direto para a questão do imposto no primeiro momento, que é o quê? Como é que o MEI funciona na questão tributária? O MEI paga imposto, tá, gente? Paga imposto normal, que é os R$80. 80 não, eu até vou dar um valor exato aqui, ó. Ele é R$ 76,90 para quem é atividade de comércio e R$ 80,90 para quem é serviço. É aquele valor irrisório que você falou antes. Uhum. Gente, é R$ 80 por mês. Que Para se chegar você em 32, esquece de pagar, a gente acumula Chega esse débito. Então, assim, o que é o imposto do MEI? Você está pagando INSS e para quem é do comércio paga ICMS, para quem é prestador de serviço paga o ISS. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos questionamentos o MEI não paga imposto, não paga. Inclusive, esse INSS que você paga, que é 5% do salário mínimo, serve para a tua aposentadoria. Aposentadoria por idade, ok, não vou entrar nesse mérito. Mas também serve como contribuição para a aposentadoria. Uma pergunta que os MEIs devem saber, mas que eu preciso lembrar disso também, como MEI. Eu preciso ter a obrigação de pagar ali todo mês 80 e poucos. Mas tem a possibilidade de no começo do ano já pagar a guia anual? Tem. Hoje, eu acho que pra galera que às vezes esquece e não lembra, vale mais pagar essa guia anual do que ter essa obrigação de todo mês pagar. Legal, ótima pergunta, Ju. Até o ano passado, quando a gente emitia a guia do MEI, a gente tinha que tirar uma por uma. Mas pode, você tira todas elas e já janeiro, paga. dezembro, e paga, sem problema nenhum. Esse ano facilitou um pouco mais. Você pode selecionar todas e tirar uma única guia. Maravilha. Então, realmente, é uma ótima ideia. Resolve a vida, você não tem que ficar pensando, né, todos os meses, lembrando que você tem que pagar um valor tão baixinho, né? Perfeito. Então, relacionado a impostos, gente já ficou bem claro que a guia é barato. É um valor baixo comparado a esse rombo que a gente acabou de mostrar. E que pode chegar nesse rombo. Isso é uma questão do imposto. A outra questão que a gente comentou antes, que faz o mês ser excluído do MEI, é a declaração anual.
Então, o MEI, sim, tem uma obrigação, que é até o mês de maio de cada ano, no ano seguinte, que é justamente entrar e declarar para a Receita Federal quanto foi o faturamento do ano anterior. Simples assim, tá? Então, essa declaração, claro, se não entregue, além disso, claro, tem a multa por atraso na entrega da declaração, tudo tem multa. Virou empresário, você tem que lembrar que tudo que você não fizer dentro do prazo tem multa, tá? Não escapa de nunca, nada, né? Então, a declaração e o imposto, que é a principal questão que chega nessa condição que a gente falou até agora. Mas trazendo, João, um pouco do resto do MEI, pra gente dar uma pincelada no geral, né? Às vezes você pode estar aqui, ser MEI, como eu sou, e ter dúvidas básicas. Estar em dia, né? Tá em dia, tá tudo certo, eu não tenho esse problema, mas tem umas outras coisas que você precisa saber também, tá? Então vou trazer aqui, Ju, vai me perguntando aí se não ficar claro. Vamos lá. Limite de faturamento do MEI, bastante gente tem dúvida. O MEI não aumentou para 130 mil. Saiu várias conversas aí, até na mídia, inclusive, no início do ano para cá, de que o MEI tinha aumentado de 81 para 130. Foi só um projeto de lei que não foi aprovado. É o segundo ano, acho, terceiro ano, que não é aprovado esse aumento, tá? Então, o MEI continua sendo 81 mil por ano. Só que assim, ele é 81 mil por ano, mas ele é proporcional. Ou seja, se você abrir na metade do ano, você já não pode faturar 81, você já fatura só 40 isso foi uma pergunta, inclusive, que mandaram ali também. Se eu abro a empresa agora em agosto, o meu limite continua sendo 81? Então não, proporcional. É proporcional ao tempo que você tem no ano. Perfeito. Então, tem que cuidar isso também. Não é 81 mil, 81 mil é se eu tenho MEI o ano inteiro, tá? Senão ele é proporcional, tá? Então, isso realmente bastante gente confunde isso. Atividades. E aqui também é um problema seríssimo, tá? Nem todo mundo pode ser MEI. Agora vai arrepiar os cabelos de provavelmente algum síndico que esteja acompanhando essa live, porque ela está no de condomínios. Perfeito. Solta a bomba agora ou não? De cara assim, né? Síndico não pode ser MEI. Agora os síndicos vão deixar a nossa live. Agora sai os 50 ali. Não, brincadeira. É porque assim, ó, qual é a ideia? Voltando um pouco na questão do que é o MEI. Gente, o MEI ele foi criado lá em 2009 para aquelas pequenas atividades. Então nós temos costureira, pedreiro, artesão, né? Aquele pessoal que faz bolachinha em casa, eletricista, encanador. Então assim, o pessoal presta serviço, não tinha um CNPJ. A Receita Federal chegou e disse, não, vamos regularizar essa situação, né? Esse pessoal, até para questão de conta em banco, alguns benefícios na compra e tudo mais. Aí surgiu o MEI. Então o MEI surgiu nessa ideia. Só que nem todas as atividades, desde o início, nem todas as atividades podem ser MEI. A gente tem hoje alguns exemplos bem básicos, que um deles é o síndico. O síndico profissional, ele não pode ser MEI. O representante comercial, a gente tem bastante questionamento quanto a isso. Representante comercial que quer abrir o MEI. Mas eu só faturo, meu faturamento é baixo, eu faturo lá 4, 5 mil, por que eu não posso? Porque a legislação diz que essa atividade não é permitida ao MEI. Então, não pode. Outro que tem bastante situação é o corretor de imóveis. Também não pode ser MEI. Não pode ser MEI. Então, assim, citando esses 3 apenas como exemplo, mas tem muitas atividades que não podem ser MEI. Então, isso também é um fator para a exclusão. É um pensamento aqui que eu vou soltar, já que a gente tá numa live, numa conversa mesmo, vou até ponderar aqui. É meio lógica a questão do corretor de imóveis, né? Porque como ele trabalha, um emprego meio que não é incerto, mas é incerto se tu vai ter variável, a venda ou se não vai ter. Variável, exatamente. Pode ser que num ano tu extrapole rapidinho 81. Então é lógica a situação de ser ou não ser enquadrado como MEI. Se pensar por esse lado também, realmente faz todo sentido. Sim. E o que é interessante é que assim, eu confesso assim, eu não tenho
uma definição aqui para trazer, para dizer, mas como a Receita enquadrou, né? Qual foi a lógica, qual foi a definição deles? Eu realmente não, confesso que eu não sei dizer. Nesse caso, né? Que faz... Nesse caso, mas assim, as atividades, elas são revistas todo ano. Uma curiosidade. Hoje, atualmente, nós temos cerca de 400 atividades que podem ser MEI. Não é pouca coisa. Mesmo assim, 26 atividades deixaram de ser MEI de dezembro para cá, ou seja, em janeiro de 2025. 26 atividades não podem mais ser, que podia ser MEI em 2024. 26 não podem mais. E 27 novas atividades entraram. Então assim, Deixa de ser, mas a partir do momento que eles determinam, independentemente se faz sentido ou se não faz sentido, legislação às vezes não faz. Tem a lei, você tem que seguir, ponto, acabou. Isso. Mas deixou de ser, essas atividades aqui deixaram de ser a partir daquele momento em que a legislação entrou em vigor, ela já tem que passar para outra empresa ou só no ano seguinte? Tudo vai, a legislação que vai dizer, né? Então, por exemplo, agora, lá em setembro, outubro, são 90 dias, né? Lá em metade do ano prazo, anterior, geralmente, pro empresário se adaptar. Então, o que aconteceu? Lá na metade do ano passado, eles disseram, a partir de janeiro, essas atividades não podem mais. Então, até o final do ano você segue, mas virou o ano, você já sabe que não, você, né, já não pode mais ser MEI. Então, todo ano ocorre isso. Então, cara, aí vale a questão novamente, né? De você, de alguma forma, sempre, ou pelo menos uma vez por ano, que seja, ir atrás de um contador para consultar a tua situação. Porque se você simplesmente deixa passar... Vai saber, Jô, você é MEI já há algum tempo. Vai saber se a tua atividade, não é o teu caso, né? Mas justamente porque não você é o meu está caso, aqui, porque né? eu sou muito bem amparada hoje. Exato, né? Porque senão, eu sou uma que se eu não tivesse acesso à contabilidade, ou que não tivesse família envolvida com contabilidade, eu não teria nem noção. Eu abri o meio que faz uns 3 anos já. 3 anos já. E eu teria deixado passar? E aí eu posso te dizer assim, lá você abriu na área de comunicação, marketing e tudo mais, e se em janeiro você não pudesse ser mais? Exatamente. Você não ia saber. Não ia, você ia seguir a vida. Eu não sou uma pessoa que costuma seguir a Receita Federal, por exemplo, saber cada norma nova que entra em vigor. Então essa da atividade é bem interessante. E aí, falando do síndico, do corretor, do representante, enfim, corretor até não, mas do representante do síndico, além dessas atividades, elas não poderem ser do MEI, ainda assim a tributação, e eu não vou entrar nesse mérito, mas só para saber, a tributação ela ainda é maior do que um prestador de serviço comum. Então não faria sentido você, além de você não poder ser MEI, você ainda não pode ser uma prestação de serviço comum, então você tem uma tributação maior ainda. Então, gente, realmente a Receita Federal vai identificar o pessoal que está como MEI, mas que não poderia. Tá? Então isso é bem... eu fiz questão de trazer esses pontos porque é o que o pessoal realmente não se atenta. Inclusive, eu tive um caso de uma moça que teve aqui e ela disse assim, não, eu quero abrir um MEI. Daí a gente foi ver a atividade dela, eu disse, não, tu não pode. Ela disse, não, mas por que não se o prestador de serviço pode? Sim, a prestação de serviço, dependendo do que é. Não, mas eu sou prestador. Não, gente. Aí tá num patamar que é prestador ou comércio, ou prestador. É muito amplo e, na verdade, para a Receita, o que vale é o que a pessoa faz. É o que a pessoa faz. Então, é bem importante olhar exatamente essa atividade. E isso também é um ponto de exclusão, né, da pessoa, né? Exclusão do MEI, não só pelo débito, mas por essa questão da atividade também. Bom, a gente trouxe aqui um exemplo prático para você visualizar. Às vezes você está passando por algo parecido, ou às vezes essa live só serviu de alerta para você que não procura o seu contador há muito tempo e é MEI, de fazer ali a visitinha ou então entrar em contato aqui com a gente. Né, Vanessa? Né? Para ver a situação e quem sabe regularizar a sua situação, né? A ideia não é fazer um alarde e dizer para você, a gente nunca gosta de saber que tem uma dívida, mas às vezes você tem e não sabe. Então... Isso, aí tu falou bem, Jô, a ideia aqui não é gerar não é fazer alarde mesmo, porque às vezes você traz coisas, tem notícias na internet que gera muito mais polêmica do que
realmente elas são, né? O pessoal gosta, parece, de fazer um Away. Não é essa a Aqui ideia. é o pior, a gente acaba não fazendo algo nesse sentido e o problema é muito pior do que a gente pensa. Por isso que a gente fez questão de trazer o exemplo real, o exemplo do que realmente está acontecendo. Porque a ideia aqui também é a gente alertar antes de doer no teu bolso. Perfeito. É isso, né? Se a gente for fazer um resumo geral de tudo que a gente viu aqui, qual que seria o seu conselho pra quem tá vendo, pra quem é MEI ou pra quem vai ver essa live depois, porque a gente vai deixar no Insta? Principalmente, quando você vai pensar em abrir um MEI, vamos falar para quem, vamos dizer que, né, para quem ainda não tem, é realmente o cuidado com o que é de fato o MEI, né? É o cuidado com esse pagamento, o que eu tenho de obrigações, né? Porque assim, Jô, é o básico, é o que resolve a tua vida. As minhas obrigações são essas, ok, vou abrir o MEI mesmo assim? Vale a pena eu abrir? Ok. E aí, vida que segue? Exato. É simples no início, né? O problema é quando você realmente abre por abrir e aí acaba acontecendo isso tudo. E para quem já é MEI, é isso que a Jo falou, para mim é o ponto focal, veja a tua situação, consulte a tua situação, porque um mês já são R$500 em uma declaração, na verdade são 5 declarações, né? Já são R$2.000. Em um mês que você deixa, não, mês que vem eu vou ver, mês que vem, né? Ano que vem, se der qualquer coisa. Então assim, eu acho que é isso. E se eu puder dar um último conselho de MEI? De pessoa leiga no assunto, mas que por estar aqui envolvida no marketing do escritório acaba entendendo um pouco, mínimo que seja, a partir do momento que você é MEI, você não tem apenas um CNPJ. A partir do momento que você tem um MEI, você é uma empresa. Perfeito. E é isso, porque às vezes a gente entra nessa, não, peraí, eu quero só tirar uma nota, porque eu presto um serviço, porque isso, porque aquilo, tenho que regularizar de alguma forma, e esquece que você é um empresário. Um empresário. Você é um empresário. Então tem que agir como um empresário. Exatamente. É perfeito. É bem isso mesmo, porque... E principalmente na questão da regularização desse CNPJ. E aqui a gente fala muito da prefeitura. A prefeitura não tem cobrado hoje porque ela não cobra alvará, mas ela vai cobrar um cadastro. Sim. O cadastro existe. Então, realmente, você é um empresário. Pode não ser grande. Sim. Mas você é, ou seja, Jo, você é uma empresária. Eu sou uma empresária, gente. Inclusive, se quiserem contratar serviço de brincadeira. Eu vou dar uma verificada aqui se tem mais algum questionamento. Perfeito. Só pra gente não passar em branco aqui, vamos ver. De repente, alguma coisa que a gente acabou não... Na verdade, Exato. sim, a ideia aqui era trazer essa questão pontual. Se a gente for ficar falando sobre o mês, sobre a atividade, sobre empresário, a gente passa o dia, realmente. Mas a ideia era esse foco mesmo, era a preocupação que a gente tá tendo. Eu vi uma pergunta aqui que a gente até não respondeu, mas de alguma forma respondemos, que é, alguma contabilidade vai indicar, Vanessa? Tem uma aqui... Gente, Grupo Uptime tá aí pra você, né? Tô falando aqui fora das câmeras agora, mas tá aí pra você que quiser tirar suas dúvidas, que realmente quer pelo menos, agora que a gente fez esse alerta, vir aqui, consultar e dormir tranquilo depois de saber que não tem dívida. Ou então dormir tranquilo depois de começar a regularizar a situação. Perfeito. É isso, né? É isso mesmo. É isso. Bom, vou voltar e fazer assim, então... Pra gente finalizar nossa live. Legal. De vez em quando traremos alguns assuntos aqui que são, né, importantes de trazer, que são dúvidas recorrentes, enfim. Então, se você viu esse vídeo, passou por esse vídeo, talvez o tema não tenha te interessado, mas tem vontade de assistir algo que tenha a ver com você, deixa aí nos comentários o que você gostaria de saber, qual que é a sua dúvida, pra gente trazer aqui, de repente, nas próximas semanas, em breve, traremos mais uma live e debateremos sobre esse assunto. Certo, Vanessa? Perfeito, é isso mesmo. E qualquer dúvida, é isso mesmo, qualquer dúvida a gente tá por aí. Que nem a Jo falou, a nossa ideia é ajudar, né? A nossa ideia é realmente ajudar a você a dormir tranquilo. O resumo é isso, né? É isso aí. Durma tranquilo, conte com o Grupo Uptime e nos vemos em breve. Até mais.